Fala, lendas! Eu queria compartilhar com vocês aqui, né, um assunto bem rápido. Na verdade, foi um caso clínico que eu tive que ele ultrapassou, né, o caso terapêutico clínico para uma mentoria em si que eu passei. É o que eu sempre gosto de falar. Às vezes, alguns exercícios práticos eles tendem a ser mais eficazes do que a própria terapia da hipnose em si, né? Não que a hipnose seja menos importante, mas, por exemplo, se um cliente vai para a terapia, ele trata e ele não faz nada após a terapia com algum exercício, não adianta nada. A mesma coisa também é que ele talvez não tenha força para fazer exercício prático, né? E fazer o exercício prático tende a ser importante que ele faça a terapia e a terapia o ajude a fazer o exercício prático. Mas muitas vezes o exercício prático é mais importante do que a própria terapia. E eu tive uma cliente, né, que ela conversou comigo hoje, eu estou passando para vocês já esse assunto, que ela tem um problema de um caso, né, um relacionamento totalmente abusivo, de um cara que tenta manipular ela de todas as formas, né? E o que acontece? Ele traía ela, ele fazia tudo quanto é coisa. Ela descobriu tudo isso e eles já voltaram, terminaram e voltaram várias vezes, porque ela criou essa dependência dele. E ele manipula ela com palavras, com gestos, com informações, a ponto de trazê-la de volta. E é sempre assim, quando ela termina, ele faz juras de amor, ele pede para voltar, ele fala que ama. Quando ela vai, ele trata ela agressivamente, ele trai ela com outras mulheres. E aquela conversa de sempre. Aquela pessoa que não quer mudar e nem vai mudar, né? E tem um problema ainda maior, que ela emprestou um dinheiro para ele e ele está devendo esse dinheiro para ela. E agora que ela terminou, que ela fez a terapia, ela está ficando mais forte na hora de tratar com ele, né? Não voltou, tem muito tempo que eles não voltam, então pelo menos isso já foi um grande avanço, mas ela ainda sente essa dependência emocional dele. E o que houve? O que aconteceu? É que com esse dinheiro ele criou uma prerrogativa, né? Ele está devendo ela esse dinheiro e ele fica usando isso para puxar papo com ela e conversar com ela, tentar convencê-la de voltar para ele. Eu já falei com ela, qual a possibilidade de você excluir ele do seu telefone? Ela fala, não, é porque ele ainda me deve esse dinheiro, não posso excluir. É o que eu sempre gosto de falar, né? Todo problema ele tem esse padrão. Ele tem o gatilho, que ativa o problema, ele tem o problema, ele tem o ganho secundário do problema e ele tem, né, a zona de conforto, né? Então o que acontece? Na verdade, nada mais é isso que está acontecendo com ela. Ela tem essa dependência emocional dele, inconscientemente ela quer continuar ali. Ela pode falar que quer, não, quero viver livre desse relacionamento. Mas ela gosta que ele alimenta isso, que ele vai falando que ainda ama ela, que sente saudade dela. Por exemplo, se tem alguém que quer parar de fumar, aí ele olha, o gatilho às vezes é o café. A ação é fumar o cigarro, o ganho é o prazer, né, o tirar o estresse do cigarro seria o ganho secundário. E aí a zona de conforto é, minha saúde ainda não está tão ruim a ponto de eu precisar parar com cigarro, não dá para fumar mais um, né? E fica nesse ciclo vicioso. Então ou você quebra o gatilho, que aí sem o gatilho você não tem ação e sem ação não tem recompensa, ou então você muda esse ciclo, começa a gerar um gatilho de coisa boa, faz uma ação boa, que tem uma recompensa boa e que gera uma zona de conforto boa e saudável. É isso que você pode fazer no problema. Então ela falando isso comigo, já consegui perceber esse primeiro fato. Então falei com ela, o dinheiro que ele estava devendo para ela nem é muita coisa. Então falei, aí que você tem uma vantagem maior, o que você precisa fazer? Você precisa, na minha opinião, abrir mão desse dinheiro. Ele não vai te pagar porque ele tem ainda você nas mãos dele, né? Ele percebe que ele tem você nas mãos dele e que ele vai usar isso como prerrogativo. Primeira coisa que você precisa fazer, falei com ela, tá? E você usa aí no seu caso concreto, para se livrar de uma vez desses relacionamentos que não fazem bem. Você precisa eliminar ele de todas as redes sociais, excluir ele de tudo, né? E se ele voltar a te procurar a si mesmo, com outros números, ficar te importunando, você fala com ele. Tem uma nova lei, que é a lei de stalking, que foi criada aqui em 2021, né, que é uma lei de perseguição, seja física ou seja psicológica, para poder dar uma ameaçada nele. Se você excluir ele das redes sociais e ameaçar ele com essa questão de processá-lo, de ir atrás da justiça, eu acho que ele vai recuar.
Mas se mesmo assim ele não recuar, você precisa de quê? De dignidade para lidar com essa situação. Por quê? O problema dela? Ela está desempregada, ela está sentindo que não conseguiu conquistar nada na vida e a pessoa nessa situação fica vulnerável a esse tipo de relacionamento. Ela quer tratar a dependência às vezes financeira, a dependência existencial dela como uma dependência emocional. Tá entendendo como que é o problema? Então o que ela precisa fazer na verdade? Ela precisa criar a sua dignidade. Então eu dei a dica para ela e vou dar essa dica para você que está me escutando agora. Então eu queria que você já curtisse aí, seguisse o canal, ativa o sininho, tá? E eu ainda vou ter muitos desses insights para te ajudar. Vamos lá? Você fez isso tudo? Compartilha, comenta, salva, siga o canal. E agora eu vou te falar a dica que eu usei para ela, uma dica de mentoria que eu usei para ela. Eu falei, a primeira coisa que você precisa fazer, bloqueia e exclua de todas as redes sociais. Primeiro ponto. Segundo, procure algo que você saiba fazer. Mas talvez você não faça com tanta maestria. Talvez é algo que você goste. Pega algo que você gosta e que seja monetizável. Pega algo que você gosta e seja monetizável. Pegou? Anotou no papel? Eu gosto de fazer isso aqui. Gosto de fazer crochê. Beleza, monetizável, não é? E agora você vai treinar isso todo dia. Faça todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até você pegar talento nisso, até você ficar bom nisso, boa nisso. Quando você fizer, comece a compartilhar isso. Não fique com perfeccionismo. Eu ainda não estou bom o suficiente, né? Gente que tem esse pensamento de dependência emocional, muitas vezes são aquelas pessoas perfeccionistas. Então já vou falando com você. Se você já sabe fazer mais ou menos, vai assim mesmo, tá? Crie uma conta na internet, começa a passar uma forma de vender isso que você aprendeu a fazer. Comece a colocar caixinha de perguntas, às vezes é conhecimento que você está vendendo, coloca caixinha de perguntas para as pessoas te pressionarem mesmo. Porque quando elas te perguntam e fica mais difícil, você vai fazer o quê? Vai estudar para responder melhor as pessoas, né? Por exemplo, se alguém me fizer uma pergunta aqui no chat agora que eu não souber responder, eu vou estudar para responder, eu fico melhor ainda nesse assunto. Então faça isso. Deixe que as pessoas te testem, se comprometam com outras pessoas, se entra na internet e começa a vender esse produto. Isso vai gerar um dinheiro muito maior do que ele está te devendo, então você não vai precisar desse dinheiro dele mais, vai recuperar sua dignidade, de morar sozinha novamente, de ganhar o seu dinheiro novamente, de viver bem novamente, e você naturalmente vai ficar mais forte, vai ficar menos dependente desse cara, porque você vai ter menos contato com ele, seja no celular, seja na internet, seja em qualquer lugar. Naturalmente, por ficar menos tempo tendo contato com ele, ganhando seu dinheiro, gerando dignidade, pronto, cria uma rotina precisa para você e aí daqui a um tempo você vai poder, né? Eu falei que daqui a um tempo você vai poder naturalmente se envolver com outra pessoa, mas não se envolva até se curar, porque pessoas ruins, né, acabam fazendo a homofilia, né? Fazendo aquela conexão com outras pessoas ruins, né? Naturalmente. Então foi essa dica que eu dei para ela. Talvez você que está me escutando hoje precise escutar isso, né? Você precisa muitas vezes sanar a sua carência emocional por conta por conta de problemas financeiros, por conta de problemas espirituais, por conta de problemas físicos, por conta de autoestima baixa, né? E aí você tenta sarar isso e curar isso com uma dependência. Talvez você está hoje afundado no relacionamento tóxico por conta disso. Então comece a usar esses passos que eu falei com você e você vai ver que vai dar certo, tá bom? O vídeo ficou bem grandinho aqui, mas eu espero que você goste. Curte aí o vídeo, compartilha, ativa o sininho, né? E tamo junto, até a próxima, lendas. Tamo junto!